como voz do Senhor, como um arauto do Senhor para abençoar o teu povo, para abençoar essa galera aqui hoje, Deus. Nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para que o Senhor fale conosco e continue esbanjando e demonstrando o seu amor para conosco, Deus. Nós abençoamos o teu filho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Puxa, eu fiquei até com vergonha aqui, pensando, poxa. Glória a Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E é tão bom a gente ter uma galera se movimentando aqui. É muito bom a gente ver a disposição, a alegria. E é tão bom a gente ver também o fogo dos jovens que desejam a presença do Senhor e a presença do Espírito Santo. E eu tenho a convicção no meu espírito que quando isso acontece, a junção do fogo do Espírito com pessoas com sede do Senhor, há uma possibilidade de uma grande revolução. E eu quero, em nome de Jesus, crer no meu espírito que o Senhor vai fazer ainda muito mais do que Ele já tem feito, que eu sou grato a Deus pelo que Ele tem feito, porque às vezes as pessoas elas falam tanto de um avivamento, de algo que está por vir. Eu creio de algo que já está acontecendo, eu creio de algo que nós já estamos vivendo, e eu sei que tem mais. O Senhor vai nos levar para vivermos uma estação ainda melhor do que essa, porque ainda que nós estejamos nos aproximando dos últimos dias, e que a tribulação, as situações difíceis vão começar a se manifestar, para aqueles que estão no Senhor, nós estamos cada vez mais perto, nós estamos cada vez melhores, cada vez mais felizes. Pode ter certeza disso, no teu espírito. Tem gente que fala assim, puxa, como que vai ser o período da tribulação, né? Tem gente que fica naquela coisa, será que a igreja fica, será que a igreja vai? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, para nós está tudo certo, amém? Para nós está tudo certo, porque nós vamos estar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor, a gente pode estar em qualquer situação que o mundo estiver, nós vamos estar vivendo os melhores dias das nossas vidas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, eu quero me apresentar aqui, o pastor Natan já me apresentou. Meu nome é Everton Barnesch, estou com a minha esposa aqui, a Audrey também, meu filhinho Levi, amém? É você que eu estou falando. E a gente está muito feliz, muito grato a Deus por a gente estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de ministrar num tema que eu acho que é a carta magna do Evangelho. Quando vocês estão estudando o Sermão da Montanha, e o Sermão do Monte ele fala de uma forma assim tão intensa, e ele traz ensinamentos que cada vez que a gente estuda ele, parece que o Senhor nos puxa mais para perto dele. E a pergunta que Deus ele nos faz quando nós estudamos o Sermão do Monte é: onde você está? Onde você está? Essa foi a pergunta, a primeira pergunta que o Senhor fez depois da criação. Ele fez a pergunta para Adão: onde você está? E eu creio que quando Jesus ele trouxe no Sermão do Monte aqueles ensinamentos tão preciosos, a pergunta que o Senhor também estava fazendo para todas as pessoas que estavam ouvindo aquela ministração, aquela palavra, aquela grande pregação de Jesus: onde vocês estão? E hoje o Senhor vai fazer essa pergunta para nós também, porque embora a gente busque o Senhor, embora a gente esteja tão perto de Deus, eu creio que nós podemos estar cada vez mais perto dele, e é isso que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você então a abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, eu vou ler um versículo aqui. A Bíblia diz assim: não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo.
Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Eu estou lendo aqui na NVT. Eu acredito que a versão de vocês pode também ter outras versões aqui. Mas eu vou repetir mais uma vez. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Amém? Bom, eu falar aqui a respeito do que é o Sermão do Monte seria algo que vocês já devem ter estudado tanto. Mas o objetivo de Jesus, quando ele começou a trazer essa palavra, principalmente aqui no capítulo 6, ele fala sobre a prática da justiça. Que a prática da justiça não era algo que tornaria as pessoas melhores. Que a prática da justiça não seria para fazer as pessoas se sentirem merecedores de algo. E obviamente que isso era um rompimento numa linha de pensamento que existia até então, principalmente pelos judeus que estudavam tanto os mandamentos, eles estudavam tanto as leis, e eles acreditavam que eles fazendo aquilo que a lei mandava, eles praticamente quase que faziam um rally, uma competição para ver quem conseguia chegar mais perto. E a palavra do Senhor diz que isso seria impossível para nós. Obviamente que nós não vamos conseguir praticar a lei, nós não temos como, nós somos incapazes. Agora, a palavra do Senhor mostra aqui também, que a justiça, que o Senhor Jesus estava convidando eles para manifestar, aqui no capítulo 6, era uma justiça que era a manifestação do reino que eles pertenciam. Eles queriam, Jesus estava ensinando que muitas vezes eles queriam fazer algo para ter proximidade do reino, mas o que o Senhor Jesus estava ensinando agora é que eles precisariam mostrar o reino que estava dentro deles já. E agora ficou um pouco diferente, porque não é nenhuma ação externa, não é nada que possa mostrar para os outros, mas é algo que você vai começar a praticar na tua individualidade com Deus. É algo que você vai precisar manifestar na tua intimidade com Deus. E é tão interessante esse capítulo, porque o Senhor ele começa a chamar a atenção, uma repreensão clara à prática dos fariseus, uma repreensão clara à prática em relação a muitas coisas que eles tinham, em relação ao jejum, a maneira que eles oravam, a maneira até que eles davam as suas ofertas, as suas esmolas. E a palavra do Senhor começa a trazer aqui alguns ensinamentos a partir do versículo 19, em relação a algumas outras áreas da vida. E o Senhor ele fala sobre os tesouros, o Senhor ele fala a respeito de você não servir as riquezas, não servir a Mamon, porque é impossível, você não pode servir a dois senhores. Ele começa a trazer alguns ensinamentos. Não temos clareza aqui na palavra se em todos os momentos Jesus ele estava falando especificamente de atitudes dos fariseus. A partir desse momento aqui nós não temos certeza se ele estava falando de atitudes dos fariseus, embora a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas fala que os fariseus eles eram avarentos. Então havia nele sim uma inclinação pelas coisas da terra. E eu estava aqui adorando a Deus, a gente estava aqui louvando, e estava uma atmosfera tão gostosa da presença de Deus. E em algum momento eu parei assim para pensar, eu digo, gente, não precisa ministrar nada nessa noite. Porque só o que a gente cantou aqui, só o que nós cantamos aqui hoje, se você compreende na profundidade a letra de cada canção que você louvou a Deus hoje, nós não precisamos falar mais nada. Mas como assim? Porque a música é para pregar para nós? Não, é porque se você expressou isso como a sua verdade, se você expressou isso como sendo o que está dentro de você, dentro do teu coração, é sinal que você já entendeu tudo isso. Mas eu sei que às vezes nós precisamos ser ajustados por Deus. Eu quero convidar você hoje em nome de Jesus a deixar o Senhor pegar o teu coração e trazer ele de novo para o lugar certo. Quem está disposto aqui hoje? Se eu pudesse deixar Deus mostrar para nós o que Ele vai fazer, se é colocar a mão, alinhar, ajustar.
colocar do jeito dele, da maneira que ele sonhou, da maneira que ele pensou. E eu quero dividir hoje esse texto que nós temos aqui em 3 partes, que nós vamos estudar. E eu quero falar a respeito de quem você serve. E é tão interessante porque o alvo do discípulo determina quem ele serve. Para onde você está apontando? O que você está determinando para a tua vida? O que você escolhe para o teu amanhã? E obviamente que você determinou para você começar a fazer hoje, determina exatamente quem você serve. E eu quero parar um pouquinho para você pensar exatamente disso, que o Senhor Ele está te convidando em nome de Jesus, a arrancar todos os outros senhores da tua vida, arrancar todos os outros senhores da tua vida e permitir que o Senhor Ele faça uma obra em nome de Jesus, de cura, de restauração, de alinhamento, de ajuste. Eu penso que quando a gente está assim, eu fui fazer esse final, eu não lembro exatamente qual foi a data, mas a minha avó faleceu, ela tinha 96, né? 96 anos de idade. E aí, é verdade, foi no dia do aniversário do meu filho, exatamente, que a gente recebeu a notícia, né? E aí inclusive a gente estava na festinha de aniversário dele, com algumas crianças e tal, e de repente eu recebi o telefonema, a avó faleceu e tal, puxa, vamos ter que amparar, né, a minha mãe e as pessoas da família e tal. E tirando a minha mãe, todas as outras pessoas, os nossos familiares, não são cristãos. E há uma grande resistência com a palavra em alguns. Só que é interessante porque exatamente nesses momentos o Senhor, Ele nos dá muitas oportunidades. E as minhas tias, elas moram em Florianópolis e elas pediram para que eu fosse, para fazer o enterro e para ministrar a palavra. E naquele dia que eu fui ministrar e fui ter aquele tempo, chorar com eles também, claro. Mas o Senhor me trouxe um entendimento que a nossa vida, ela precisa ser exatamente, eu não sei se você já brincou pelo menos disso, né? Quem era de acertar o alvo, né? Nas brincadeiras de arco e flecha, os mais radicais já devem ter dado algum tiro, não faça isso, irmão, né? Mas ou lá no paintball, sei lá. Às vezes você precisa atirar algumas vezes e quando você erra, puxa, eu acho que eu tenho que ir um pouquinho mais para o lado. Pelo menos eu era assim, porque eu tinha uma arminha de chumbinho. Jesus, gente. Estou contando aqui agora já faz tempo. Cara, e aí tinha que acertar e o meu irmão tinha umas ideias legais, assim, ele colocava umas coisas legais para a gente acertar, entendeu? Ele é 6 anos mais velho que eu, então sempre ele teve umas ideias mais radicais de acordo com a minha idade. E ele me colocava nas furadas e depois eu levava a bronca junto, entendeu? E aí, mas eu lembro que a prática era assim, puxa, tenta acertar, se não acertar, vê onde tu mirou e foi muito para o lado, tenta puxar um pouquinho para o outro lado, e assim, a gente lá no terceiro, no quarto, que a gente começava a chegar perto. Cara, mas tem uma coisa, a vida, a gente precisa apontar para o alvo, mas a gente não tem chance de erro. O dia do enterro da minha avó, o que ela semeou a vida inteira, aquele dia era o dia que ela não tinha mais chance de apontar, melhorar a pontaria dela. Só que todas as pessoas que estavam naquele enterro, eles ouviram essa palavra, você ainda dá tempo de você ajustar a tua pontaria. Você ainda tem chance de saber onde você vai chegar, você ainda tem chance de decidir de que forma você vai terminar. E sabe que, às vezes eu vejo pessoas sentadas na igreja, puxa, a gente se confunde muitas vezes, porque a gente tem um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso, a gente bacana, pessoas especiais, nos PGs, aquele lance da comunhão, da confraternização, rola até um rango e tal. E aí, a gente, às vezes, fica meio que
envolvido nessa dinâmica das coisas bacanas e gostosas que faz parte do reino de Deus também. Só que muitas vezes a gente não consegue ter a percepção, porque é um ajuste muito fino, para onde está a nossa pontaria. Qual é o verdadeiro alvo da nossa vida? A gente diz que a gente serve a Jesus, a gente diz que a gente tem certeza para onde está indo, mas durante a nossa vida nós somos carregados de incerteza, gente. Durante a nossa vida nós somos carregados de dias de decisões. Durante a nossa vida nós somos carregados de decisões que são cruciais, que mudam a nossa vida para sempre. E eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive. E às vezes eu orar e o Senhor não responder na hora as coisas. Teve coisas que Deus nem respondeu, porque a resposta dele era o silêncio mesmo. E isso me dava uma agonia. Eu não sei vocês, mas eu fico um pouco. Me dava uma pilha, uma ansiedade. Aí de repente eu olho a palavra e vejo que Jesus orou, Deus não respondeu. E aí eu fico pensando, tá bom, pelo menos não é nenhum problema comigo. Se a resposta do Senhor Jesus para a oração do Getsemane, a resposta do Pai para a oração do Getsemane foi o silêncio, eu entendo que no silêncio a resposta também. Agora, eu quero falar para você que o alvo determina quem você serve. E aqui Jesus ele estava querendo mostrar exatamente o apontamento, porque muitas vezes a hipocrisia das pessoas tem atitudes, realizações, mas que não condizem com aquilo que elas verdadeiramente sentem. Porque nós somos guiados por uma cultura religiosa, nós somos guiados por comportamentos que nós aprendemos até na Bíblia. Porque pensa bem, se a gente olhar para as pessoas que estavam ali sendo questionadas, eram pessoas que buscavam cumprir a lei de Moisés, que foi Deus que escreveu essa lei. Só que a maneira que eles relacionavam com a lei, o Senhor Jesus ele estava querendo ensinar que eles não estavam fazendo aquilo para chegar no lugar certo. Às vezes nós fazemos tudo que é certo aos nossos olhos. Nós tentamos não pecar, eu sei que isso é impossível, porque todos nós vamos ter pecados. Mas a gente se esforça um pouco. A gente se dedica, a gente quer ter uma vida de santidade. Só que a vida, às vezes ela é confundida com essa dinâmica, porque nós falamos contra a religiosidade, mas a gente entra num piloto automático. E esse piloto automático ele começa a confundir a nossa caminhada. Porque durante a nossa caminhada, verdadeiramente nós precisamos manifestar quem nós servimos. E o Senhor Jesus estava dizendo para eles, olha, se vocês sabem qual é o objetivo do que vocês estão fazendo, então determina o que vocês servem. O problema não é a oferta, o problema é o objetivo dessa oferta. Isso determina o alvo que vocês estão querendo alcançar com essa oferta, determina quem vocês servem. O problema não é o jejum é bom. O detalhe é que a intenção do jejum determina qual é o alvo que vocês estão buscando com esse jejum. E quando o Senhor fala das riquezas, Ele não está condenando as pessoas ricas. Porque a gente fala, às vezes até de uma maneira religiosa, como se todo rico não fosse uma coisa boa. Misericórdia, queridos, não é isso. Se Deus quiser, Ele vai fazer a gente chegar lá, e se não chegar lá é porque Ele não quer e está tudo certo. Não é verdade? Mas tu já pensou se todo mundo que pegar e ganhar uma graninha que Deus colocar lá e você começar a ser um mordomo fiel sobre aqueles recursos que Deus colocar na tua mão e você começar a manifestar o reino de Deus com isso, se a pessoa antes ela começa a se sentir mal e culpada porque acha que a riqueza... Não. O que a palavra do Senhor ela nos ensina é que você tem que saber qual é o alvo que você quer atingir com aquilo que você faz. Quando você levanta a mão aqui na hora do louvor, qual é o alvo que você quer atingir quando você levanta a mão? Qual é o objetivo que você quer quando você glorifica o nome do Senhor? Qual é o objetivo que você quer alcançar quando você vai no PG?
Qual é o objetivo? Para onde eu estou indo? E aí essa pergunta o Senhor faz: aonde você está? Aonde está o teu coração? A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, ali também está o teu tesouro. Amém? Então, quando a palavra do Senhor ela fala sobre nós não juntarmos tesouros na terra, é porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados, não é quanto o acúmulo, ou melhor, não é o quanto que você tem financeiramente de tesouros financeiros apenas, mas se você está buscando a recompensa terrena em todas as coisas. Às vezes você pode ser um pobre de marré, mas você é amarradão em recompensa só na terra. Miserável, não tem nem onde cair morto, não consegue nem comprar uma pipoca, apesar que aquela do cinema é cara também, né? Poxa, aquela do cinema é... Mas tirando a do cinema, aquela pipoquinha barata, não consegue. Mas no fundo, os tesouros estão na terra, porque a recompensa, os objetivos são com as coisas da terra. Então a primeira coisa, o alvo do discípulo determina quem ele serve. Primeiro lugar, os discípulos do ventre ou os discípulos de Cristo. A pergunta que o Senhor faz para nós hoje: de quem você é discípulo? Você é discípulo do teu próprio ventre ou você é discípulo de Cristo? Ah, meu Deus, mas que pergunta difícil, o que significa isso? É óbvio que eu sou discípulo de Cristo. A palavra do Senhor em Mateus 6, 24, a Bíblia diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E nesse texto, quando ele fala a respeito das riquezas, ele está falando especificamente dessas realizações terrenas, dessa vidinha de 80, 100 anos, dessa mentalidade medíocre, de uma vida passageira que é um sopro. Eu estava vendo ontem aquela cantora Marília Mendonça, ela morreu, né? Por 26 anos de idade, jovem, super jovem, mulher trabalhadora, ela estava trabalhando, não é verdade? Só que eu fico pensando, de acordo com o que ela planejou para a vida dela, eu acho que ela realizou muita coisa. Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Com 26 anos, ela fez o sucesso que fez. Descobri, hoje eu não sabia, mas ela foi criada na igreja. Ela cantava na igreja. Só que eu acho que em algum momento, de repente, ela deve ter pensado que ela precisava fazer a carreira dela de outra forma e não sei. É ela e Deus. Mas a pergunta que eu faço para nós é exatamente essa: você é discípulo de quem? Porque se você é discípulo do próprio ventre, você está preocupado apenas com essa vidinha curta, que ela pode ser mais curta ainda. A gente viu ontem uma mulher perder a vida com 26 anos de idade, extremamente curta. Vamos calcular que até os 10 era apenas uma criança. Deve ter começado a entender algumas coisas a partir lá dos seus 12 anos de idade. Cara, ela viveu 14 anos. Com uma possibilidade de tomar algumas decisões. Eu acho que até é muito jovem ainda, com 12 anos, mas enfim. A pergunta é: os discípulos do ventre, eles já decidiram a quem eles servem. Eles querem servir a sua própria vida. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não pense que você é jovem demais e que você tem a vida toda pela frente, porque o Senhor, Ele te fez para a eternidade. E a tua vida é um sopro.
E se a sua vida é um sopro, você não sabe o dia que o Senhor vai nos recolher, a gente não sabe. Assim como eu fiz o velório da minha avó, com quase 100 anos de idade, eu tive já que fazer velório de criança de 2 meses, aqui em Itajaí. Eu lembro que naquele dia a mãe gritava, ela gritava naquele velório lotado, que ficava gente do lado de fora, estava eu, a minha esposa. E ela gritava para mim, dizendo assim, ora para ela ressuscitar. E eu olhava e ficava pensando, Senhor, o que eu vou fazer agora? Aquele monte de gente olhando para mim, pensando, será que ele vai orar e vai ressuscitar? Cara, era muita gente. E aí ela gritava de novo, pastor, ora para ela ressuscitar. Eu abraçava ela. E sabe o que eu fiz? Eu digo, eu vou orar. Só que eu orei e ela não ressuscitou, irmãos. Não sei por quê. Porque eu sei que aquela mulher, ela estava crendo. Eu também cria que o Senhor podia ressuscitar. Mas eu sei que a soberana vontade do Senhor é que prevalece em todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, que aquele dia nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Que foi uma marca no meu ministério. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida vai acabar quando a gente estiver velhinho, e a gente acha que pode tocar de qualquer jeito. A gente acha que a gente tem algumas decisões que a gente pode prorrogar, que a gente pode postergar. Algumas coisas que o Senhor tem falado e que Ele quer ouvir de você agora. Algumas orações que o Senhor está lá com o ouvido inclinado, ardendo o coração para ouvir essa oração da sua voz, mas você não tem coragem de orar o que Deus está te pedindo para você orar. Porque ela é uma oração de renúncia, ela é uma oração de entrega. Só que sabe o que acontece, infelizmente, durante a nossa caminhada, a nossa vida, muitas vezes nós achamos que nós somos discípulos de Cristo, mas nós somos discípulos do próprio ventre, e o discípulo do próprio ventre, ele já decidiu a quem ele serve, são pessoas com vontade própria, mas nós que conhecemos ao Senhor, nós abrimos mão do livre-arbítrio. Eu não quero saber do livre-arbítrio, eu quero servir o Senhor Jesus com intensidade, eu quero servir o Senhor com toda a minha razão, eu quero que o meu culto seja racional, eu quero decidir por Ele todos os dias, eu quero acordar com vontade dEle todos os dias, com vontade da vontade dEle todos os dias, é isso que eu quero. Só que para isso acontecer, eu preciso tomar uma decisão, se eu quero verdadeiramente abrir mão dessa vida simples, dessa vidinha pequena, medíocre, que às vezes você pode fazer tantas coisas, ganhar milhões, mas o que o Senhor está te dizendo é, se você viver no centro da minha vontade, você vai viver uma vida abundante, já aqui na terra, e o Senhor tem muito mais para fazer através das nossas vidas, e nós precisamos ser a resposta para essa geração em nome de Jesus. Mas como que pode alguém ouvir a palavra? Como que pode alguém estudar a palavra, estar perto de Jesus e ser um amante do próprio ventre, ser um discípulo de si mesmo? É porque às vezes as pessoas, elas começam a se tornar omissas ao que Deus tem falado. É que às vezes a gente começa a se transformar em pessoas ausentes à movimentação do reino. O reino está movimentando, mas a gente fica de fora daquele movimento. E aí essa ausência da movimentação do reino faz, consequentemente, que nós nos tornemos aos poucos cada vez mais descrentes. Segura aí, essa é a verdade. Cada vez nós vamos nos tornando aos poucos cada vez mais descrentes às palavras de vida eterna. Você até sabe, mas lá no fundo você não crê. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a triste oportunidade de ver alguém ministrar algo que nem a pessoa acredita. Você já viu isso? É horrível. Eu já vi pastor pregar que você vê assim, ele não está crendo no que ele está falando. Mas eu não estou aqui falando de pastores, que pastor, eu e você, nós somos tudo a mesma coisa. Qualquer um de nós. Muitas vezes nós somos desafiados naquilo que nós falamos.
Será que você crê verdadeiramente em tudo isso que você diz que você acredita? Será que você tem decidido todos os dias a ser discípulo de Cristo? Ou você está servindo a dois senhores? E quando fala aqui a respeito das riquezas, servir a Mamon, está falando a respeito de todo esse poder do mundo e toda essa malignidade. E obviamente que a gente está falando de questões financeiras. Está falando a respeito de tesouros da terra, de necessidade de acúmulos, porque essa é a regra. O dinheiro sempre foi algo que motivou as pessoas, a ganância das pessoas. Até hoje as nações, elas matam outras pessoas por dinheiro, por petróleo. Guerras, não importa, eu não sei se você... Eu estava vendo umas fotos esses dias dos lugares que foram assolados pela guerra, o antes e o depois. Gente, a gente olha para aquelas paradas lá de Afeganistão. Vocês acreditam que aqueles lugares foram bonitos já? É umas fotos lindas, de jardins que parecem, em alguns lugares, parecia até a Europa. E eu sempre, porque a gente quando olha, a gente sempre vê já aqueles lugares destruídos pela guerra. Mas a ganância do ser humano é tão grande, que faz ele perder a noção e o amor à vida. Destrói pessoas, destrói vidas, destrói histórias. E sabe que Deus, Ele quer nos ensinar a dominar os nossos desejos individualistas. O que o Senhor, Ele quer é que nós venhamos aprender a ter desejos em prol do coletivo e do reino de Deus. E eu vou falar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que aqui a gente está com uma galera que o Senhor tem muita resposta para dar nessa geração através da tua vida. O Senhor vai fazer muitas coisas através da tua vida, cada um na sua porção. Não se compare com ninguém. Não confunda sucesso com o que aqueles que aparecem e os outros que não aparecem. O sucesso é você viver o que Deus determinou para a tua vida. Mas eu quero dizer para você que tudo que você realizar, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te dar uma motivação muito especial. Uma motivação muito especial. Porque você vai ser inspirado pelo Espírito Santo para ser uma resposta para o reino de Deus nessa terra. Cara, na boa, eu fico olhando às vezes, eu vi o Zuckerberg falando lá do Facebook essa semana, mudou lá para metaversos e tal. Eu fiquei pensando, cara, a gente tinha que ter cristãos assim também. Mas por quê? Porque precisa alguém aparecer, a igreja tem que estar nos lugares, nos topos. Não, a igreja não tem que estar em topo nenhum, a igreja tem que ser igreja. Mas de fato, é muito fácil a gente ficar metendo pau no Google, porque no dia lá da parada LGBT, ele coloca as corzinhas do arco-íris. Mas teve alguém que pensou nessa parada, ele pensou, cara, eu vou fazer. Eu vou ser uma resposta para gente que precisa encontrar uma resposta e às vezes não sabe onde encontrar. Vocês são bem novinhos, mas eu sou da época que a gente tinha que procurar no guia telefônico. Cara, pagava para aparecer nas páginas amarelas. Uau! O cara se achava o máximo assim. Pô, cara, você está se achando, né? O que houve? É porque eu tenho na página das amarelas eu tenho um anúncio lá, 2 centímetros por 3. Uau! Mano, você vai dominar o mundo. É por aí, vai vendo. Era um quadradinho de nada, o cara já se achava, já ia pro churrasco contando pros amigos que estava empreendendo, que era o cara de sucesso. Alguém pensou, eu vou fazer algo diferente. Todo mundo que faz essas paradas é um pouco meio desregulado em alguma coisa. Na boa, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se sente meio desregulado em alguma coisa, vai por aí, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, porque às vezes é um incômodo que o Espírito Santo te dá, que pode te inspirar. Amém? Porque se cada meio sequelado lá que tem umas ideias. Você já viu o Elon Musk? Qual que é a ideia do cara? O cara quer colocar uma civilização inteira em Marte. Mano, tem gente preocupada em pagar o boleto na segunda-feira.
Vai pensar em coisa de verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Eu não estou dizendo para você que você tem que pensar sempre em coisas grandes, porque Deus levantou para coisas grandes. Não, às vezes, o teu simples pode ser uma grande resposta. E eu creio sim, que Deus quer levar resposta para essa geração. Eu não sei a maneira que você enxerga o reino de Deus, tá? Eu não sei nem como que você enxerga o reino no governo de Cristo, governando os 1000 anos na terra. Mas eu acredito que Ele vai estar colocando essa galera toda trabalhando no reino assim, sabe? Que tem gente que pensa assim, olha, depois que o Senhor Jesus, né, que nós formos para a eternidade, a gente vai ficar lá pescando só, né? Na nuvem, tocando arpinha. Mano, eu não sei se vocês tiveram essa crise. Eu vou confessar, peço perdão a Deus se eu estiver errado. O Senhor vai ter misericórdia de mim, eu sei, porque está dentro da nossa limitação humana. Mas eu até já parei para pensar assim, mano, vai ser um pouco chato, né? Já parou para pensar isso? Então, ufa, Deus me curou já hoje. Isso é a resposta de anos da minha vida. Eu já fiquei em crise, cara. Na minha cabeça eu pensei, cara, na boa, deve ser meio... Eu fui criado, irmãos, tipo Natan, assim, na Igreja Batista. Só que na Igreja Batista que eu fui criado, eu não sei se na dele era assim, mas tinha o coral que cantava no domingo. Tá ligado? Aí o coral era assim, o coral tinha ensaio toda sexta-feira. A minha mãe ia no coral e eu ia no ensaio, igual meu filho, assim, eu ficava ali brincando e tal, e a minha mãe cantando. Dava umas tretas nesse coral também, às vezes. Aquelas tretas de coral, sabe como é que é? Fulano, você não pode. O outro está em disciplina. Não pode cantar mais. Isso só puxa. Né? Ama mais o outro, não me ama a mim. Aquela parada que a gente já conhece. Cara, na minha cabeça eu cheguei a pensar, eu confesso que eu cheguei a pensar, já pensou a eternidade inteira ouvindo coral cantar só? Só isso. E não troca a música ainda. Santo, santo, santo. Pior do que worship. Cara, que bom que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque eu acho que todo mundo pensa assim. É que na minha cabeça eu penso diferente agora. Eu começo a entender que o Senhor, Ele tem uma personalidade que o Senhor te deu. E eu acho que também, até mesmo no nosso espírito, o que nós somos, a gente não é um clone, nós não somos feitos em série, a gente sabe disso. O que o Senhor tanto quer nessa individualidade nossa, se de repente o Senhor lá na eternidade vai fazer todo mundo ficar cantando Santo, Santo, Santo no coral, com as mesmas roupas brancas, né? Não dá nem para usar uma roupa diferente. Tirando a parte da brincadeira, o que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele quer que você se prepare em nome de Jesus para ser uma resposta. E eu quero convidar você em nome de Jesus a abrir o teu coração para o Senhor e deixar o Senhor colocar os desejos dEle dentro da tua vida. Quando Ele começa a colocar os sonhos dEle. É por isso que quando o Senhor Ele fala em Gênesis 4, Ele diz, olha, Caim, o teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominar o teu desejo. E Ele não falou algo impossível, Ele falou algo que Ele fez. Jesus, quando Ele veio, Ele deu uma aula de como que nós deveríamos nos comportar, porque Ele tinha desejos contrários às vezes do que era a vontade proposta. Mas Ele resolveu se esvaziar de si mesmo. Ele resolveu nos ensinar como que nós devemos fazer. E eu quero dizer para você, se o teu desejo é contra ti e você não está conseguindo dominá-lo, eu não estou dizendo para você anular quem você é no Senhor, mas você sabe aquilo que te afasta de Deus. E o Senhor tem te perguntado onde você está. E o que impede você de estar perto dEle, você vai denunciar hoje em nome de Jesus. Porque radicalmente eu não quero ser um discípulo do próprio ventre, mas eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Porque Deus, Ele quer exatamente nos ensinar a ter essa autoridade. A derrota espiritual de uma pessoa é semeada
através de desejos que são colocados dentro dela. Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele sabe disso, ele despertou o desejo em Adão e Eva, que ele sabia, ele precisava apenas semear um desejo neles. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando às vezes que desejos que não são pecados, desses que a gente ouve falar, porque para mim tudo que me tira do alvo correto é pecado. Até o teu ministério pode ser um pecado, porque se não é o que Deus estabeleceu para a sua vida, mas você não teve a coragem de renunciar, porque isso era um sonho pessoal, isso era um desejo do teu ventre, isso era uma necessidade humana, uma carência que você tinha, e assim Satanás, ele consegue despertar o desejo nas pessoas por coisas humanas e carnais, e sabe que assim ele consegue fazer elas retrocederem. Ah, mas eu quero incentivar hoje você em nome de Jesus, a gente ajustar isso no coração, a gente permitir que o Senhor nos conduza para o lugar certo. E o que o Senhor Jesus estava dizendo, olha, eu não estou condenando aqui riquezas, não é isso, mas a maneira que você se relaciona com elas, e a maneira que você usa aquilo que foi colocado nas tuas mãos. O que o Senhor Jesus, ele estava dizendo, olha, eu não estou condenando aqui a riqueza, mas o lugar que elas ocupam dentro de você, se ela é um Senhor na tua vida ou não, se ela virou teu Deus ou não. E eu tenho uma verdade para mim, uma verdade que eu creio para a minha vida pessoal, e eu ministro isso para muitas pessoas, que lugar de dinheiro pode ser dentro do bolso, queridos, mas definitivamente o lugar do bolso não pode ser o coração. Você está entendendo isso? Não tem problema, não tenha problema com dinheiro no teu bolso, porque isso pode viabilizar muitas coisas que o Senhor inclusive já deve ter colocado desejo no teu coração antes do dinheiro chegar. E tem propósito nisso. E também perde essa ideia de que achar que o único propósito do dinheiro é ofertar para os outros. Às vezes é construir algo que seja uma resposta para essa geração. Porque senão eu acho que essa mentalidade católica romana, desculpa, mas essa é a verdade, de que eu preciso pegar o meu dinheiro e entregar porque parece que é uma coisa suja que eu preciso limpar ele, entendeu? É a lavagem de dinheiro espiritual. Isso é crime, irmãos. Você vai preso. Não pode ter lavagem de dinheiro espiritual. O que Deus coloca na tua mão, você pode ter um negócio missional, irmãos. Amém? Você crê nisso? Então, o Senhor, ele vai começar a colocar esses desejos no teu coração. O senhorio de qualquer coisa na nossa vida deve ser condenado. Senhorio daquilo que não é o Senhor. Porque nós não nascemos para servir o nosso próprio ventre. Amém? Filipenses 3:19, abre aí comigo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Puxa, que bom. Filipenses 3:19 fala das características desses amantes. Eu vou ler a partir do versículo 17. Tá bom, do versículo 16. Cada vez a gente vai diminuir mais. Versículo 15, então, diz assim, ó: pois todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Porque nós pertencemos ao mesmo reino, irmãos. Nós não servimos a nossa individualidade. Irmãos, sejam também, ou melhor, irmãos, sede também meus seguidores. E marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós.
Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus, em letra minúscula, é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, porque só pensam nas coisas terrenas. O que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui foi o que Jesus quis dizer, sobre juntar tesouros na terra também. Amém? E nós não nascemos para ser discípulos do próprio ventre. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o Senhor, Ele quer que você saiba que o alvo determina se teremos bons olhos ou se nós teremos maus olhos. Em Mateus 6, 22 e 23, a palavra do Senhor diz exatamente isso: a luz do corpo é o olho, portanto, se o teu corpo for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Aqui ele está dizendo, olha, se você está apontado para o lugar certo, determina a maneira que você enxerga as coisas hoje. Se você não está apontado para o lugar certo, você pode se confundir e enxergar as coisas tudo errado hoje. Os teus olhos, eles vão enxergar da maneira que você quer. E é incrível, mas como está escrito, a palavra do Senhor, ela fala exatamente isso. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós precisamos então ter os olhos de Cristo. Nós precisamos enxergar como Ele enxerga. Jesus, Ele estava dizendo, olha, se os olhos de vocês forem bons, todo o corpo de vocês será luz. Mas se os olhos de vocês forem maus, o corpo de vocês será trevas. Sabe, aqui é uma explicação quando uma pessoa, ela começa a olhar com olhos maus. É interessante, eu estava pregando aqui na quarta-feira, e Deus me lembrou de algumas coisas. Nós tivemos uma experiência essa semana com uma pessoa que estava extremamente indignada, triste. Porque ela comprou um apartamento num lugar top. Vai vendo, ela estava triste. Ela comprou esse apartamento numa condição top. Lugar dos sonhos. Só que a pessoa estava triste, porque ela disse, não é a cidade que eu estava, eu achei que eu ia gostar e não estou gostando. Cara, está morando no melhor bairro da cidade. Dá para dar uns rolê bem legal, mas não consegue enxergar isso, parece que tudo virou meio, sabe? Eu não sei se você conhece, mas tem gente que, quando os olhos dela são maus, o corpo dela começa a ser trevas, a pessoa começa a ficar doente. Enfermidades. E aí, a maneira que você vai enxergando com os teus olhos, você vai começando a deixar entrar no teu coração, e aquilo entra uma semeadura no teu coração. E você começa a ter desejos. E aí, se você começa a ter desejos que são distantes da vontade de Deus, você começa a se transformar numa pessoa tão insatisfeita. A Bíblia diz o quê? Que a boca fala o quê? O que o coração está cheio. E o mundo espiritual, ele se move por palavras. Tem demônios que você pode repreender na tua oração, mas você alimenta ele todos os dias com as palavras que você fala quando você não está orando. Ele não vai embora. Porque você potencializa coisas, enfermidades, doenças emocionais. Tem gente que até a planta dentro de casa morre, gente. A pessoa diz assim, eu vou comprar um peixinho ali para colocar numa coisa. Não, por favor, não faz isso. Tadinho peixinho. Eu não sei se vocês já foram, eu já fui em lugar que é lugar bonito, cheiroso, chique. Tudo do bom e do melhor, mas não sei, parece que não... Eu não sei se vocês já tiveram, pode ser que seja às vezes coisas, mas eu creio que é discernimento. Parece que não vai, sabe? Você não se sente bem. Você quer ver criança? Tem criança que... Tem lugares que a criança não gosta de ir.
E você acha que o lugar é perfeito, que aquela casa é demais, porque tem brinquedinhos que eles gostam, mas não sente tanta vontade. Tem algo espiritual que é habilitado muitas vezes pelas conversas, as conversas de corredor. Ei, deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida. Os teus olhos, eles determinam o que você vai sentir no teu coração, e os teus olhos determinam o que a tua boca vai falar. O Senhor hoje, Ele quer fazer uma limpeza nas tuas lentes. O Senhor, Ele quer que você tenha os olhos de Cristo. E a pergunta que Ele fala é exatamente isso: da maneira que você está apontado para o alvo, determina se você vai ter os bons olhos de Cristo ou os olhos maus. Na terça-feira eu estava conversando com meu filho, que ele gosta de conversar sobre o Apocalipse. E aí ele faz umas perguntas muito loucas às vezes, assim. E aí ele tem uns desenhos, ele fez um desenho de Jesus com a espada saindo da boca. Assim, o negócio ele é meio escatológico ali. E ele faz umas perguntas. Esses dias ele veio com uma pergunta para mim, na frente de um monte de gente, e a gente estava, disse assim, pai, aí ele levanta a mão porque ele quer falar. E eu digo, tá bom filho, espera um pouquinho, pai está falando. Mas pela carinha dele eu já senti, aí vem bomba. E eu querendo que a conversa não terminasse lá, tá entendendo? Que eu ia ter que parar todo mundo para ouvir a bomba dele. Ele disse assim, eu quero saber uma coisa, pai. Que? Se Deus ama todos nós, Ele nos perdoa. Se Satanás pedir perdão, Deus vai perdoar, não vai? Só que ele tem 5 anos de idade. Tem adulto que até hoje não consegue responder essa pergunta. Aí eu disse assim, filho, mas só que tem uma coisa. Ele viu e ele esteve em lugares que você nunca teve. O nível de exigência para ele é outro. Porque ele viu a glória, ele viu o trono. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele quer que você tenha os olhos de Cristo. E Ele fez uma pergunta para mim. Os olhos de fogo de Jesus, Ele queima a gente? E eu fui buscar na palavra, porque todas as coisas que Ele fala, e eu disse, filho, eu vou te ensinar na palavra. O apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala sobre o fundamento, que você escolhe o que você vai construir em cima desse fundamento, mas que nós não podemos colocar outro fundamento. E a obra que você fizer, ela pode ser de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou ela pode ser de capim, de palha, de feno. Mas que no dia do juízo vai vir o fogo, e o fogo ele vai queimar. E a obra que não permanecer, essa não era a obra que o Senhor queria que construísse, não é verdade? Mas a obra que permanecer, até mesmo que é puro, vai se tornar mais puro ainda. A Bíblia me ensina que o fogo de Jesus, que o fogo do Senhor, ele é um fogo purificador, e ele é um fogo de justiça e de juízo. Então, se essa palavra diz isso, representa que os olhos do Senhor Jesus, quando Ele olha para mim, Ele elimina aquilo que não é bom, porque esse juízo vai se manifestar no dia final. Mas hoje Ele se manifesta de uma maneira de amor. Às vezes eu tenho bem pouquinha coisa de pedra preciosa, de ouro e prata, e um monte de palha, de feno, de capim. Só que quando Ele olha para a gente, sabe o que Ele faz? Ele não consegue olhar para a palha, para o feno, para o capim, já queima na hora, e Ele começa a evidenciar e purificar ainda mais. Esse que é os olhos de amor, porque Ele já elimina automaticamente o que não é dele. E eu quero falar uma palavra. Muitas vezes as pessoas, elas olhavam, eu já vi tanta gente pregando sobre Pedro quando negou Jesus. Ele estava lá no pátio de Caifás, Jesus, ele tinha passado a noite preso, e quando ele sai da prisão, ele olha para Pedro. E a Bíblia diz que ele olhou com os olhos em Pedro, Lucas 22. E eu já vi tanta gente dizendo, olha, Jesus estava olhando para ele dizendo, viu, eu te falei, Pedrão, que você ia me negar, né? Viu, você estava achando que não? Não é esse Jesus que eu creio. O Jesus que eu creio é aquele Jesus que com esses olhos, que são olhos de fogo, Ele purificou e Ele olhou para Pedro e sabia o que tinha de bom naquele Pedro, que era o Pedro que Ele amava. É o olho
que Ele elimina as coisas que não são do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, Ele tem compaixão, Ele é um fogo que nos cura, que nos liberta. E nós, quando temos os olhos de Cristo, é por isso que a Bíblia diz que isso nos faz, inclusive, sabe o quê? É capaz de fazer você orar pelos teus inimigos. Meu Deus, mas que coisa muito louca é essa? Como que eu vou orar pelos meus inimigos? Sabe por quê? Porque você vai ter os bons olhos de Cristo na tua vida. E aí esse olho vai começar a olhar, não para a maldade das pessoas, não para aquilo que elas são, você não vai trazer esse julgamento para as pessoas, porque isso faz mal para você. E aí você começa a fechar o teu coração, você começa a falar palavras pesadas, você começa a sentir coisas na tua vida que não te pertencem. Mas quando você tem olhos bons, o teu corpo começa a ser luz. E até aqueles tortinhos, esquisitinhos, que não dá para a gente pagar muita coisa assim para eles humanamente. Mas quando você olha no Espírito, com os olhos de Cristo, você diz assim, esse aí é alguém que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço, e eu consigo amá-lo, porque eu enxergo exatamente como o Senhor vê. Às vezes nós nos decepcionamos com as estruturas religiosas, nós nos decepcionamos com coisas, às vezes até servindo a Deus. Sabe por quê? Porque nós olhamos com os olhos normais, mas o Senhor está dizendo, sabe o que aconteceu? O teu corpo se transformou num corpo carregado de trevas, mas a partir do momento que você tiver os olhos de Cristo, você vai começar aquilo que é bom, vai ficar melhor ainda. E pode ter bem pouquinha coisa boa, e bastante coisas que não são boas. Mas quando você tem os olhos do Senhor, e você tem a lente de Cristo na tua vida, você vai tornar mais puro ainda aquilo que é bom. Amém? Deseje isso na tua vida. Peça para o Senhor fazer um transplante nos teus olhos hoje. Os nossos olhos, eles têm uma capacidade de fazer interpretação da luz. E se nós não tivéssemos os nossos olhos, nosso corpo, nós teríamos apenas uma visão de trevas, porque eles nos conectam ao mundo físico. Agora os olhos de Cristo, eles nos conectam à eternidade. Você está enxergando coisa que ninguém enxerga, porque o teu alvo está na eternidade. Você está entendendo? Porque você enxerga a eternidade, você começa a enxergar nas pessoas o que ninguém vê. Você começa a amar pessoas que você pensa assim, cara, como é que alguém pode me amar? Sabe por quê? Porque o Senhor tem dado olhos de Cristo para essas pessoas. E se nós falamos que nós somos o corpo de Cristo na terra, que nós somos a igreja, o corpo místico de Jesus, os nossos olhos, eles precisam mudar. Nós precisamos olhar como Jesus olhava. Nós precisamos olhar como o Senhor Jesus olhava. Ele pegava uma prostituta, ele pegava uma adúltera, ele pegava um publicano, ele ia na casa deles, mas ele não desejava ser como eles, ele não estava ali porque ele concordava, mas ele olhava para um Zaqueu e dizia assim, tem uma coisa legal nesse cara que eu sei que é o que há nele escrito por mim na eternidade para ele ser. E quando você enxerga com os olhos do Senhor, pode ter certeza, vai ter saúde na tua vida. E quando tiver essa saúde, as tuas palavras vão mudar. Você não vai acordar na segunda-feira com aquela parada assim, meu Deus do céu, mais uma semana, que coisa. Não, você vai estar tão cheio do Espírito Santo, que até aquela pessoa lá do trabalho que você às vezes tolera ela, você vai começar a amar. Mas o que aconteceu? Essa pessoa começou a ficar queridinha? Não! É porque o Senhor, Ele começou a te dar bons olhos. E quando você olha com esses olhos para as coisas da terra, você começa a olhar com os olhos da eternidade, você não cobiça as coisas da terra, porque o teu alvo é o Senhor em nome de Jesus. Amém? O que passou pela purificação do fogo, vai entrar nos nossos corações e nós vamos começar a transbordar a luz do Senhor. Só entra dentro de nós o que passar pela purificação do fogo do Senhor nas nossas vidas. Eu não vou desejar nada, o meu olho não vai brilhar pelas coisas da terra. Às vezes até fazendo coisas para Deus que Deus não pediu, significa que eu estou com o meu alvo errado, os meus olhos são maus. Eu não sei se você lembra disso, mas a Bíblia diz que Saul, eu já vou terminar, está garantido, fica tranquilo. Saul, ele convocou um jejum para a galera ir para a guerra. Como se Saul fosse o espiritualzão, entendeu? Ele estava, olha aí galera, é o seguinte, a partir de agora exército inteiro jejum, ninguém come nada. Aquela parada tipo religiosa.
achando que ia comprar Deus com um comportamento que não tinha nada a ver com o coração dele. Porque no fundo, ele não estava nem aí para a vontade de Deus, ele só estava interessado no trono. A Bíblia diz, o filho dele, no meio da floresta, ele estava andando, no meio do arraial, ele estava andando, de repente viu lá, tinha mel, ele pegou aquele mel e colocou na boca. Eu imagino que a galera deve ter caído pau em cima dele. Jonathan, não! Nós estamos em jejum, irmão! Misericórdia! Nós vamos morrer! Porque Deus vai nos... Só que a Bíblia diz que quando ele colocou aquele mel na boca, diz que os olhos dele começaram a brilhar. Ué, que estranho. Como é que o olho dele brilhou se ele estava meio que quebrando um jejum? Porque aquele jejum nunca foi a vontade de Deus. Aquele jejum Deus não estava nem aceitando. É isso que Jesus ensina em Mateus 6 sobre o jejum. E quando ele começou a brilhar os olhos, sabe o que estava acontecendo? A partir daquele momento era o único que estava alinhado com a vontade do Senhor e ele estava enxergando o que Deus queria que ele enxergasse. E eu quero convidar você em nome de Jesus, quem sabe, a partir desses olhos nós vamos começar a amar as pessoas de uma maneira que nós nunca amamos. Quem sabe, com a luz, nós vamos começar a ter um vínculo com a eternidade que nós nunca tivemos, porque nós vamos começar a manifestar esse vínculo com a eternidade, não apenas nas nossas canções, mas nas nossas ações com as pessoas. No nosso dia a dia, no que nós construímos, na maneira que eu decido a minha vida, eu começo a abrir mão da minha vontade, começo a viver a vontade do Senhor, porque o alvo determina a minha busca. Mateus 6, no versículo 25, diz assim, só para a gente terminar aqui: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Não vestirá muito mais? Ó vós, pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos, com que nos vestiremos, porque todas as coisas, essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, o suficiente é o dia, o seu próprio mal. A grande sacada do inferno contra servos de Deus é que o diabo, ele fez com que as pessoas elas transformassem desejos pessoais em necessidades. E o discípulo do próprio ventre, ele se torna refém de uma necessidade que ele não tem. Ele se torna refém de uma vida que ele não precisa. Ele se torna refém de algo que ele nunca necessitou. Eu quero orar hoje para que o Senhor ele traga uma libertação na nossa mente. Porque quem sabe está na hora de nós desplugarmos a tomada das coisas, de algumas coisas da terra. Quem sabe hoje o Senhor está nos trazendo aqui, e tem algo que C.S. Lewis ele falava, ele dizia, mire o céu e terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nenhuma das coisas. Se você quiser a eternidade para a tua vida,
ajusta a tua pontaria hoje para lá. Mas isso quer dizer que se eu tiver um PG, se eu venho na igreja, se eu sou batizado, se eu dou o dízimo, se eu dou oferta, não. Não é isso, porque isso os fariseus eles tentavam fazer achando que podiam comprar. Não é pelo teu comportamento, mas é pelo que você deseja. E pelo que você deseja, eu quero convidar hoje você, em nome de Jesus, nessa palavra, a você fazer uma reflexão de qual é o Deus que verdadeiramente você tem servido. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos fechar os nossos olhos. Hoje, quando eu estava olhando essa palavra hoje à tarde, eu estava pensando aqui comigo, meu Deus, eu vou ministrar lá nos jovens, e essa não é aquela palavra, né, que deixa todo mundo pulando. Essa não é aquela palavra que faz a gente, com um helicóptero, subir no céu. Mas é a palavra que Deus ele tem para hoje. É uma palavra de ajuste. Eu sei que vocês aqui são pessoas muito especiais, que o Senhor escolheu para estar nesse lugar. E o desejo do Senhor para a tua vida é que o Senhor ele possa determinar a vontade dele na tua vida, porque ele sabe que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas a renovação do nosso entendimento passa exatamente por nós termos esse tempo de ajuste, de alinhamento, de ouvirmos a palavra do Senhor, porque a palavra ela limpa. E quando ela limpa, ela nos traz para o lugar certo. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a fazer uma oração consciente aqui nessa noite. Uma oração consciente de convicção para onde você está indo. Uma oração consciente porque nós queremos que muitas vezes Deus aprove os nossos desejos, porque eles não são pecados aos nossos olhos. Porque o que nós pedimos para Deus é uma coisa bonitinha, tem bom comportamento, é uma coisa que até tem uma aparência de crente. E nós achamos que Deus ele aprova por isso. Mas lá dentro de você tem algo que Deus tem falado. Ele colocou anseios dentro de você. Tem um chamado, tem uma voz que o Senhor tem te chamado há tanto tempo e tem falado o que Ele deseja da tua vida. E hoje o Senhor Ele faz um convite e Ele pergunta: onde você está? Eu não estou te vendo, eu não estou conseguindo te ver. Obviamente que quando nós olhamos esse texto de Gênesis, nós sabemos que Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão, o Senhor ele queria que Adão ele tivesse a constatação da sua própria realidade, para que ele pudesse olhar, olha onde você se colocou, quando você atendeu aos teus desejos, quando você desejou aquilo que era apenas uma ordem do teu próprio ventre. Peça para o Senhor hoje em nome de Jesus, para que o Senhor ele ajuste o teu coração. E eu quero convidar você, se há algum pecado que você queira confessar, esse é o momento. Porque às vezes são coisas pequenas concessões que nós achamos que não vão interferir na nossa eternidade, porque nós sabemos, nossa eternidade, porque nós sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas limitações. Mas eu não estou falando dos pecados que são aqueles que você tem costume às vezes de pedir perdão. Mas eu estou falando do alvo, do desajuste no teu coração, dos desejos. Eu estou falando de algo que o Senhor está esperando uma resposta sua. E essa oração não sai da sua boca nunca. Se o Senhor ouvir isso dos teus lábios, pode ter certeza, que você vai começar a considerar esterco todas as outras coisas que você tinha antes, até mesmo as coisas que você achava que você fazia para Deus, mas por você não estar se aproximando dEle, e você não estar próximo dEle, isso não serve para nada. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos para os céus. Quem sabe você fingiu ser alguém e hoje o Senhor está te dando a oportunidade de um encontro verdadeiro com a tua essência em Deus.
Quem sabe você fingiu ser alguém. O Senhor está te dizendo: não, eu não preciso de uma aparência. Eu não preciso de um ator. Eu não preciso de alguém dizendo que sente o que não sente. Eu não preciso de gente orando o que não acredita. Eu preciso de gente com fogo no interior, com fogo nos olhos. Eu preciso de gente que deseja ser a resposta para a sua geração. Eu preciso de gente cheia da autoridade nas palavras, porque a palavra, ela não é vazia quando ela é carregada de poder, de autoridade. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Ei, eu convido você hoje em nome de Jesus para chegar mais perto dele. Eu convido você hoje em nome de Jesus para ter uma autoridade para renunciar a algumas coisas. Ei, o Senhor está te convidando, renuncia o que o Senhor já te falou. Isso não é teu. Isso não vai te fazer bem. Aleluia. Sim, Senhor. Oh. Tu não desistirás até Aleluia. tenhas tudo. Meu coração é teu. Me põe como selo em teu coração, como selo em teu. Senhor, tu me sondas, tu me conhece, vê se há em mim algum mal. Oh, me limpa. É forte como a morte, paixão cruel como um sepulcro, e as muitas águas Aleluia. podem Aleluia. afogar esse amor. Declare isso. Oh, Senhor Deus, esse amor. Podem afogar esse amor. Aleluia. Shekarabarás. Venha ser fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim. Até que nos tornemos um. Venha ser o fogo Isso. dentro de mim. Isso. Venha Shekarabarás. ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo Toca, Senhor. Derrama do teu fogo. até que nos Recarabarás. tornemos um. Sim. Oh. Xerecarabarás, sirebarás. Que nos tornemos. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Senhor, vem com teu fogo agora. Vem com teu fogo agora, Senhor. Vem com teu fogo. Levante as tuas mãos para os céus. Sente do poder de Deus que está nesse lugar. Ei, eu sei que a gente já passou um pouquinho, mas vai mais um pouquinho. Pede para o Senhor tocar na tua vida. Tudo que é feno, tudo que é palha, deixa Ele queimar hoje. O que é puro vai ser mais purificado ainda.
Ei! Tudo que é feno, tudo que é palha, queima agora. Aquilo que nós não entendíamos, Senhor, nós sabemos agora pela Tua palavra. Vem, Senhor, toca com Teu fogo, toca com Teu poder, toca com Teu poder, toca com Teu poder, toca com Teu poder. Dá olhos de fogo, dá olhos de fogo. Cheio. Vem, Espírito Santo. É isso. Aleluia. Batizados. Que gozo. Espírito Santo de Deus. Nós te desejamos. Sopra. Vem. Nós te desejamos. Queima. Aleluia. Aleluia. Nós te desejamos. Chamas do amor. Batizados. Queima, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Ei, ministérios que estavam escondidos, embaixo do feno e da palha, o Senhor está trazendo para fora agora. O que tinha aparência, mas não era, o Senhor está tirando. O que roubava a tua energia, o Senhor está destruindo agora em nome de Jesus. Aleluia. Nos dê mais paixão por ti. Nos dê mais paixão por ti. Nos dê mais paixão por ti. Nos dê mais paixão por ti.
Xere carabarás. Ei, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em nome de Jesus. Sim, Deus está limpando hoje algumas coisas aqui. Vocês, quem sabe hoje pensaram assim: meu Deus, está tudo bem aqui, mas o Senhor está dizendo: ainda tem coisas que eu preciso purificar mais. Deixa o Senhor queimar isso na tua vida. Aleluia. Deixa o Senhor queimar isso. Depressões. Às vezes você não sabe de onde era a origem dessa depressão, mas o Senhor, Ele está hoje curando os teus olhos. O Senhor está curando os teus olhos. O Senhor está colocando nesses olhos o filtro do fogo do Senhor. Você vai começar a dar valor para as coisas que realmente têm valor. Oh, aleluia, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, rechecanderebarás. Ei, deixa eu convidar você. Distribui um pouco desse fogo na pessoa que está mais perto de você com amor aí. Comece a levantar um clamor com teu irmão aí. A gente vai embora, mas a hora que ele quiser. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Espírito Santo de Deus. Oh! Todos outros amores, sim, que fogo em teus olhos. Quem quiser vir aqui na frente pode vir orar. Eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou